Quem nunca chegou numa questão, não entendeu nada, não sabia do que o assunto tratava, ou então achou ela extremamente difícil? Vou falar hoje 3 estratégias para o que você fazer quando se deparar com essas questões de alto nível. Eu me chamo Giovanni Panato, eu sou ex-analista judiciário federal e exerço atualmente o cargo de procurador federal junto à AGU. Primeira dica é saber a identificação das palavras, ou seja, você precisa sublinhar, nem que seja mentalmente, mas de preferência com a sua caneta, as palavras que têm aqueles termos genéricos, como por exemplo, sempre, nunca, exceto, toda vez. Palavras que remetem a uma generalização. Então, muito atenção com essas palavras, porque elas podem ser uma casca de banana. Antes da segunda dica, fazer uma reflexão do porquê as bancas colocam essas questões e por que muitas delas parecem pegadinhas ou então é um nível absurdo, ao ponto de se assustar. Quem nunca passou por uma dessa, eu mesmo já passei por várias e a gente se sente burro, insuficiente, incapaz de resolver esse tipo de questão. Mas fiquem tranquilos, porque é a coisa mais normal. A prova é composta por 3 tipos de questões: as questões fáceis, as médias e as difíceis. As difíceis são exatamente para isso, para assustar aquele candidato que não está estudando tão bem e se sente desesperado numa questão dessa. É bem verdade que mesmo o candidato que está muito bem preparado, quando se depara com algumas questões, principalmente algumas provas, se assusta com o nível da questão. Mas isso é normal. Lembre-se sempre que o nível de questões difíceis é em torno de... o percentual delas é em torno de 20%. E as questões fáceis é em torno de 20 a 30%. O restante são de questões médias. Então, é nivelado para todos. A questão difícil que você se depara é a mesma do seu concorrente. E, além disso, vale o mesmo que uma questão de nível médio ou uma questão de nível fácil. Então, a segunda dica, diante da análise dessas questões, feita a sublinhação dos termos genéricos, faça uma exclusão lógica. Você sempre vai ver uma alternativa que parece absurda. Às vezes a questão é tão difícil que, ainda que ela seja com 5 alternativas, A, B, C, D e E, ela ainda assim são textos grandes, parecem corretos, cada alternativa parece que não tem erro, mas calma, faça uma análise apurada, olhe com muita calma, porque você vai encontrar erros absurdos, mesmo que esse erro não tenha sido visto por você na primeira leitura, mas aparece. Então, identificada essas respostas alternativas absurdas, que obviamente são incorretas, você risca. Se você conseguir riscar para, claro, invalidar ali, para que você não marque. Fazer algum tipo de identificação para que você não marque aquela questão. Se você conseguir riscar 2, você passa aí de um percentual de 20% para 33%, porque só restaram 3. Então, 100% dividido por 3, 33% de aumento. E se conseguir excluir mais uma, já vai para metade, 50% de acerto, 50% de erro numa questão de alto nível. E a terceira dica é que você faça uma revisão direcionada. Isso significa que, se você identificar logo de início ou no meio da prova uma questão de alto nível, você não vai perder tanto tempo. Simplesmente vá, faça uma leitura, tenta eliminar alguma alternativa absurda, grife os pontos importantes e, se você sentir inseguro de resolver a questão, então você pode abrir mão momentaneamente dessa questão difícil. De que modo? Avance, não perca muito tempo e vá para outra questão. Pule, tente marcar o que é possível, identificar os erros, identificar as generalidades, excluir o que é possível, talvez o que você acha ali que é a resposta
mais provável e vá fazendo outras questões. Não deixe a ansiedade tomar conta. Não deixe o sentimento de estupidez, de se sentir burro, autodepreciação tomar conta ali na hora da prova, porque isso vai aumentar os seus picos de ansiedade. E é normal passar por isso, não se preocupe, eu tenho certeza que o seu concorrente vai passar pelo mesmo, a não ser um outro gênio, mas esse rapaz aí, ele é gênio, a gente nem conta, ele tem problema ali de cabeça, porque os gênios, ele é bom de um lado e é doido do outro. Então, brincadeiras à parte, as dicas são essas. Lembre-se sempre de identificar palavras-chave de generalidade, como nunca, sempre, exceto, fazer exclusões lógicas ali de alternativas que vocês identificam que são absurdas e fazer uma revisão direcionada, de modo que você não perca muito tempo, evite o desgaste mental e consiga posteriormente ler outras questões, ver as questões fáceis que você sabe, as médias que você tem certeza ali qual é a resposta certa, de modo que o nível de ansiedade vai baixando, porque você vê que uma ou outra questão difícil existe, mas não é a prova inteira, de modo que isso vai lhe acalmar. Quando você retornar para a questão dita difícil, você vai ter outra visão na leitura, você vai identificar com muito mais clareza pontos, às vezes de absurdez, de coisas que você não tinha visto, que é absurdo, mas é errado, mas você com mais calma consegue identificar, ou então os pontos que você vê lá que, nossa, isso aqui é que é certo e é o que eu vou marcar. E é isso, galera, essas são aqui as 3 dicas rápidas para como inventar, como enfrentar, como solucionar e bater de frente com questões difíceis. Lembre-se sempre de usar o seu cérebro e manter a racionalidade em alto ao invés da emoção. Curta e compartilha se vocês gostaram do vídeo para dar aquela moral e até o nosso próximo vídeo.